Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Essa quinta-feira, porém, na igreja, ela tem uma marca especial. Essa quinta-feira, ela é uma festa. Aliás, ela passou a ser uma festa desde o ano de 2016, porque antes, hoje, era apenas, liturgicamente falando, se tratava de uma memória, a memória de Santa Maria Madalena. Portanto, hoje é a festa de Santa Maria Madalena. Quem é Santa Maria Madalena? Aliás, hoje à tarde aí do Brasil, às 18 horas daí do Brasil, eu vou estar em uma conversa, em uma live. Vocês olham depois aqui no meu story, aqui pelo Instagram, que vocês vão ver aí o anúncio dessa festa de hoje. Tem até uma que eu começo digamos assim, anunciando a live de hoje à tarde com um cântico, não é, que nós cantamos muito durante o tempo da quaresma. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante de teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Tem uma figura, né, numa cena de uma mulher que está chorando aos pés de Jesus, e a gente se faz essa pergunta: ela é Maria Madalena? Sobre essas coisas a gente vai conversar mais tarde, às 18 horas. Aí, não é, seguindo o perfil, não é, de mima.costa.9, eu acho que é esse. Se não for isso, você vai lá no meu story, que vai estar o anúncio. Mas uma coisa interessante é que como chorar é libertador, né? Existe realmente, em psicologia, se fala de catarse, não é, de um choro que pode ser um choro libertador. A catarse, kataros em grego, significa purificação. Era uma parte que existia no teatro antigo, em que as pessoas assistindo os vários dramas, não é, aquilo podia tocar profundamente a pessoa e ela chorava. E aquele choro era um choro purificador, é um choro que aliviava, é um choro que limpava. Às vezes quando a gente está muito angustiado, não é isso que acontece? Quando a gente chora, alivia. Mas Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. De fato, existe lágrimas na vida de Maria Madalena realmente, mas vamos ver se aquela que eu faço referência e que está contido nesse canto é bem assim. Mas hoje o Evangelho nos põe diante das lágrimas de Maria Madalena, e são lágrimas libertadoras. A coisa era tão séria no teatro antigo, no teatro grego, quando eles tinham esses dramas, a catarse fazia parte da história, porque o teatro antigo era um ato sagrado. Teatro, se escreve teatro com TH, né? Quando a gente vai em cidades antigas, a gente vê lá escrito teatro com TH. Thea, porque esse TH vem a mesma raiz que da theos em grego, que significa Deus. Ou seja, o teatro eles viam como uma visão divina, como alguma coisa que pertence realmente ao mundo do divino, algo que eles realizavam as apresentações como apresentações verdadeiramente litúrgicas. E a coisa era tão séria, não é, que tinham os policiais, digamos assim, que ficavam controlando das arquibancadas do teatro. Se naquela hora que era a hora para dar catarse, se alguém não conseguia chorar pela emoção, eles carregavam os bastões, começava a dar-lhe umas varadas na pessoa. Se não chorava por bem, chorava por mal. Mas era aquele choro aliviador, aquele choro que era purificador. Aliviador, não é? Que alivia a dor. Bom, eu quero, antes de começarmos a nossa meditação de hoje, abraçando a várias pessoas que eu vi, não é, entre ontem e hoje, começaram a seguir o nosso perfil
muito provavelmente eu acredito que essas pessoas vão assistir essa live e eu quero deixar um abraço aqui para elas, para a Ivana Souza Andrade. Ivana eu conheço, não é, desde de adolescente, era coroinha nossa ali na paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho em Amargosa, filha, não é, de um casal querido de Ivan e de Nilda. Então, não é, Ivana é uma homenagem também aqui ao nome do próprio papai. Então eu quero abraçar a Ivana. Agora, essa aqui, Ivana, não está em Amargosa, se eu não me engano, está em São Paulo, tem um belo casal de filhos, então um abraço para ela. Um abraço para a Edileuza Barreto aí em Nazaré, irmã da nossa querida Ana, não é, que sempre acompanha aqui as nossas lives. Eu quero mandar um abraço para Ivonilde do Carmo aí em Conceição do Almeida, para Roseli Souza, para Edjâmia Santos, para João Paulo Firmino, Jorge Sena da Conceição e Helenice Souza. Essas pessoas que começaram aqui a chegar, porque eu sei que o que acontece é isso, né? Esse aqui é o chamado marketing de boca em boca. Uma pessoa que se encontra satisfeita seguindo aqui esse programa, o que é que ele faz? Ele convida mais 7, e os 7 vem pra cá. Muito obrigado a você que anda divulgando aí o nosso canal do YouTube, o nosso Facebook e aqui o nosso perfil no Instagram. Muito obrigado a você. Pois bem, olhemos para o nosso texto, o texto que a liturgia nos oferece no dia de hoje. É o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 2, depois os versículos de 11 a 8. O primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Uma coisa aqui que é interessante notar é que hoje, quando nós falamos no primeiro dia da semana, não é, que nós não chamamos de primeiro dia da semana, embora depois os outros dias da semana veio que assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai tendo uma numeração, mas o primeiro não diz assim, primeira-feira, não é para ser primeira féria, primeira festa, mas nós chamamos com um nome diferente, que é domingo. Domingo significa o quê? Dia do Senhor. Mas os hebreus chamavam assim, primeiro dia da semana. Os romanos chamavam de dia do sol, e até hoje, por exemplo, em língua inglesa se diz Sunday, que é justamente isso, dia do sol. Ou os alemães dizem Sonntag, que continua significando isso, dia do sol. Para nós, esse dia é o dia de Cristo, é o dia do Senhor. Realmente ele é o sol que nasceu sobre nós. É interessante que Maria Madalena, ela vai de madrugada, ou seja, quando o sol ainda não tinha nascido. Porque o verdadeiro sol que vai aparecer na vida de Maria Madalena naquele dia vai ser Jesus Cristo. Maria Madalena. O que é que significa Madalena? Não vou dizer agora não, vou dizer na live das 18 horas. Então, na live de 18 horas eu vou explicar o significado do nome e certas hipóteses para este nome. Pois bem, Maria Madalena, ela vai até o túmulo de madrugada, ainda estava escuro, era o primeiro dia da semana. Uma outra nota aqui, dizendo que é o primeiro dia da semana, não pensemos que esse primeiro dia da semana é como para nós hoje, que é um dia de folga, é um dia de feriado, é um dia santo. Não. Para eles era um dia normal de trabalho. E Maria se levanta muito cedo. Então, nesse que é o dia normal do trabalho, Maria vai para cumprir um ato fúnebre, o ato de visitar o túmulo de Jesus, de cuidar do seu corpo, de oferecer os últimos cuidados. O Evangelho diz que Maria, com as outras mulheres, elas vão levando os ungüentos, elas vão levando os perfumes, porque o enterro de Jesus foi feito muito rápido. Então, como elas carregavam óleo, e era um óleo perfumado, e muitas resinas, na igreja oriental, Maria Madalena e as outras mulheres que com ela vão ao túmulo, elas são chamadas de miróforas. Foro, que significa que leva, que carrega mirion, que é um óleo perfumado. É o que nós chamaríamos na igreja latina do crisma, que é um óleo misturado com perfume, é um óleo misturado assim com uma resina perfumada. Lembrando que o cristão é aquele que deve espalhar no mundo, como diz o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo, o perfume de Nosso Senhor, que é o perfume da fé, que é o perfume da esperança, que é o perfume da caridade. Ali naquele lugar que é o lugar da morte, elas vão levando estes perfumes para que não aconteça aquilo. Você lembra que quando
morre Lázaro, capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus decide ir ao teu túmulo, as irmãs vão dizer para ele, Senhor, não vai para lá não, já são 4 dias que ele morreu, já está cheirando mal. Então, para que cheire menos mal, essas mulheres vão levando esse perfume. É interessante que aqui em Roma tem uma técnica chamada das catacumbas, e os túmulos eram feitos na terra, e porque aqui tem uma espécie de terreno que dá um efeito especial, chama-se de tufo, que é esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é a terra, quando ela é escavada, não é, nesse lugar, ela depois ele se solidifica. Então, nas famosas catacumbas, que eram cemitérios, eles cavavam, imagine isso aqui, que eles faziam uma espécie de cavava isso na terra, essa terra ficava solidificada em contato com o ar, o corpo era colocado aqui dentro, fazia uma camada, se cobria, mas eles o que é que faziam para não dar mau cheiro? Eles jogavam cal ali dentro. O cal jogado ali dentro conservava um pouco melhor o corpo, para que dentro das catacumbas não ficasse com mau cheiro. Imagine, isso lá debaixo da terra, não é tantas sepulturas, e aquilo não ficava uma coisa, um ambiente mal cheiroso. Então essas mulheres aí que vão até o túmulo, como Maria Madalena vai, elas são essas chamadas miróforas, elas vão levando esse perfume para ungir o corpo de Jesus. Se você ainda não foi a Jerusalém, quando você for, eu dou um conselho para você. Agora está difícil a gente viajar, né, fazer peregrinações, essas coisas todas, mas tente estar em Jerusalém num dia de sábado, porque na chegada da Basílica da Ressurreição, a Basílica da Ressurreição é uma basílica que é construída no mesmo lugar onde, dentro da Basílica da Ressurreição está o Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado, e a poucos metros está o lugar onde Jesus, o corpo dele, foi colocado. É tudo perto. Eu estou aqui, eu olho, tá ali do lado. A parte do Calvário é uma parte que está alta, você olha assim para baixo, está o lugar, a capela do lugar da ressurreição. Mas quando você entra logo na Basílica, existe uma pedra muito grande, é uma pedra que a tradição retém que foi aquela pedra onde ficou o corpo de Jesus. Você vai ver que tem muitas mulheres que elas vão levando um óleo perfumado, nardo, e elas ungem aquela pedra, não é, relembrando aquele gesto dessas mulheres que foram nesse desejo de ungir o corpo de Jesus, mas não puderam ungir o corpo de Jesus porque ele não estava lá. Então até hoje essa pedra é ungida, lembrando o próprio Cristo, que é a pedra angular da igreja, a pedra na qual é edificada a nossa fé. E a pedra na qual está edificada a nossa fé chama-se a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela pedra é o testemunho, não é, da morte e da ressurreição de Jesus, porque ali foram os últimos preparativos daquele corpo antes de ter sido colocado no túmulo. Ou se aquela não é a pedra, houve uma pedra na qual ali fizeram isso, né? Há uma pedra no caminho, há sempre uma pedra no caminho, né? E aqui agora o que é que aconteceu? Quando Maria vai até o túmulo, ela chega, era escuro, e ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. A pedra do caminho, a pedra tinha sido retirada. O que é que Maria imediatamente pensa quando ela vê que a pedra foi retirada do túmulo? Que era uma pedra que tinha sido inclusive selada pelos soldados. E aqui já tem uma nota muito interessante. Maria vai quando tudo está escuro. Maria não tem medo da escuridão. Você tem medo do escuro? Tem gente que tem medo e morre de pavor do escuro. Maria não teve medo do escuro. Ela foi, era tudo escuro. Mas tinha alguma coisa dentro dela, não é? São João da Cruz, ele tem assim, de noite, nós vamos caminhar de noite, porque para quem tem sede, até a sede que ele carrega dentro dele é uma espécie de luz. A sede clareia. Mas essa sede que a liturgia de hoje fala no Salmo, né? A minha alma tem sede
de Deus. Maria Madalena é essa que tinha sede do seu amor, tinha sede do seu amado, como aquela esposa do Cântico dos Cânticos. Ela deixa tudo, vai correndo ao encontro do seu amado. E quando ela chega lá, vê que a pedra tinha sido retirada dali do túmulo. E essa pedra que estava ali selada, o túmulo estava vigiado pelos soldados. Mas Maria também não teve medo dos soldados. Ela não ficou com medo do que eles iriam dizer, o que ia deixar de fazer. Não, ela foi uma mulher corajosa. Uma mulher corajosa. Verdadeiro retrato da mulher cristã. Sem medo da noite, sem medo do escuro, sem medo dos homens e da prepotência e do poder dos homens. Mulher corajosa, Maria Madalena. Então ela, percebendo que a pedra não estava ali, ela sai correndo e vai encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. O que é que ela diz para eles? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E aí, os discípulos vão, mas aqui a liturgia faz um salto, né? Porque isso aqui, os versículos 1 e 2, agora passamos a ler o versículo 11 em diante, que aí vai falar que os discípulos vêm correndo, que o discípulo João, o discípulo amado, chega primeiro, mas fica esperando que Pedro chegue. Pedro chega, entra, depois João entra, vê e acredita, etc. Toda essa parte aqui nós não temos narrada, porque o que nós queremos falar é de Maria Madalena. Então, versículo 11, continua a história, retomando Maria, depois que os dois voltam. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Então, realmente, Maria chora. Maria chora, ela chora porque o corpo do seu Senhor não está ali dentro do túmulo. E enquanto chorava, ela inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. É uma mulher que é corajosa, é uma mulher que enfrenta a noite, mas é uma mulher que ainda não tem a justa angulação. Ou seja, ainda não está olhando para a direção certa. Está faltando a orientação para que ela olhe na direção certa. Interessante que Santo Agostinho, ele gostava muito de terminar as homilias dele com uma frase, que era assim: conversi ad dominum. Converse significa, daí vem a palavra conversão, não é? Girados, voltados, convertidos para o Senhor. Nós precisamos de nos converter para o Senhor, de nos dirigir para o Senhor, de termos no Senhor a nossa única e verdadeira direção. Maria ainda estava olhando para o túmulo, ela estava ali, voltada para a morte, porque ela ainda não sabia onde de verdade estava o seu Senhor. Então ela vê lá dentro do túmulo 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntaram para Maria: mulher, por que choras? Aqui a gente vê o mensageiro de Deus, ele se interessa pelas nossas lágrimas, ele se interessa pelo nosso choro. A igreja de Cristo, que deve anunciar a ressurreição do Senhor, a primeira coisa que ela deve fazer é se interessar pelo choro das pessoas. Interessar-se por aquilo que está angustiando a vida das pessoas. Você tem a missão de ser catequista, de ser animador de um círculo bíblico, algum trabalho de coordenação na comunidade, ou mesmo dentro da sua casa, o serviço de orientar a sua família, de testemunhar a sua fé no seu ambiente de trabalho. O interesse, a simpatia em relação aos outros, a empatia, saber por que é que o outro está sofrendo, o que é que está se passando na vida do outro, por que é que choras? E ela responde: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Por isso que ela está olhando lá para dentro, porque ela não sabe onde colocaram o Senhor. Quando ela disse isto, ela voltou-se para trás e viu o Senhor de pé. Lembra que o livro do Gênesis nos fala da mulher de Ló, que se volta para trás, que eles não deveriam olhar para trás. Mas agora aqui tem uma coisa interessante, porque atrás estava a morte de Jesus. Ela está voltada para onde não devia, ela estava olhando para trás. E quando agora ela se gira para ver Jesus, ela vai olhar para a frente. Ela vai olhar não para o passado, ela está olhando para o presente, para o futuro, que será dela e de todos nós que estamos na igreja, porque ela está voltando para Jesus. É o que Santo Agostinho diz. Converse ad dominum. Voltem-se para o Senhor, porque é Ele quem indica a estrada.
É ele que diz através de Maria Madalena: digam aos meus irmãos que eu os precederei na Galileia. Jesus é aquele que vai à nossa frente, ele vai abrindo a estrada, ele é o abre-alas. Por isso a gente tem que se voltar para ele. E a direção, quem deve dar é ele. O Senhor deve ser o nosso oriente. O lugar para onde nós dirigimos o nosso coração deve ser Jesus mesmo e a força da sua ressurreição. E quando ela se volta para Jesus, ainda com os olhos banhados de lágrima, ele pergunta também para ela: mulher, por que choras? E Maria responde para ele: a quem procuras? Pergunta Jesus. E ela pensava que Jesus era o jardineiro, os olhos estavam confusos. A visão estava confusa. A visão de Maria precisava da conversão. Convertei-vos ao Senhor, voltai-vos para o Senhor. E então ela, pensando que era o jardineiro, disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. E Jesus disse para ela: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que significa mestre. Eis aqui a verdadeira relação de Maria Madalena com Jesus. Ela é uma discípula. Ela é uma discípula que está ali e ouve a voz do seu mestre e reconhece a voz do seu mestre. Mas Jesus diz uma coisa para ela. Jesus disse: não me segures. Né? Ou seja, a relação tua comigo agora é uma relação nova, é uma relação de quem está ligado comigo ressuscitado. Aí ele diz: eu ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para junto do meu Pai e vosso Deus, meu Deus e vosso Deus. E aí Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Então Maria Madalena é a discípula, porque chama Jesus de mestre, mas depois ela vai anunciar. Jesus diz para Maria, para ela ir anunciar aos seus irmãos. Vai dizer aos meus irmãos. Jesus manda Maria andar. E quando Maria vai, então, o verbo mandar, enviar, em grego é o verbo apostelo. Maria vai, então ela se torna agora de discípula, uma apóstola, uma enviada para anunciar aos apóstolos a ressurreição de Jesus. Olha, eu acho que tá bom por aqui hoje, porque o resto dessa conversa vai ser às 18 horas. Hoje às 18 horas, né, como eu já anunciei aqui no início dessa nossa live, no perfil mima.costa.9, tá a propaganda no meu story, você pode olhar lá e que você vai entrar ali naquele perfil às 18 horas. Nós vamos continuar. Se você tem perguntas, alguma coisa, alguma curiosidade sobre Maria Madalena, sobre o evangelho de hoje, você bota aí, vai manda uma mensagem direta para mim, ou quem sabe lá durante a live, e a gente vai tentar. Vai ser uma live reduzida de 1 hora, tem que ser tudo corrido. Hoje é dia de semana, como era dia de semana aquele dia em que Jesus apareceu para Maria Madalena. Mas mesmo assim, no dia de semana, a gente encontra aquele tempo para ser tempo de Deus, para ser tempo do Senhor. Minha amiga, meu amigo, vou pedir a bênção de Deus sobre você, sobre todos nós, e depois saudar os que estão aqui presentes nesta live. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, de trás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Olha só, vamos ver quem é que nós temos aqui. Virtan, um abraço para você, um abraço para a Anne Cunha, despede a bênção. Mari Caldas também está aqui, dando amém para a bênção, né? A Anne Cunha pede a bênção para o seu filho Carlos Neto, que completou 18 anos. Então, a bênção de Deus sobre Carlos Neto, que o Senhor volte para ele o seu olhar, lhe dê a sua paz e muita alegria. A Mônica pede as nossas orações pela restauração da saúde da sua tia Zezé. Daqui a pouco nós vamos rezar juntos a oração do Pai Nosso por todas essas pessoas doentes, né? Lembrando esse óleo com o qual Maria levou para ungir o corpo de Jesus. Vamos pedir a Deus que Ele unja os nossos queridos doentes, as queridas pessoas que estão sofrendo, né, com essa unção da esperança. Maria Madalena, a gente canta, a live de hoje vai começar com o canto da sequência de Páscoa, né? Maria Madalena diz: Cristo, minha esperança, ressuscitou. Então, que essa unção de esperança venha sobre todas essas pessoas. Um abraço para Dalva. Buongiorno, Dalva. Come vai? Come stai? Tutto a posto? Ecco. Qui tutto va bene, senti anche le cicale che cantano qua. Lourdes Reis, um abraço para você.
Um abraço. Também Mônica pede uma bênção especial para Antonieta e sua família, rezemos por ela. Para Meire Moreninha, Deus te abençoe, Meire, aí em Amargosa, você, seu esposo Jal, não é? O herdeiro também. Para Mari Caldas, para Dinéa Flores, para Zélia, um bom dia. Para Manuel Roque também aí em Amargosa. Para Zélia, para Falreicena, paz e bem para todos vocês. Para Lani Coafer Estúdio aí em Ilhéus, não é, cuidando da beleza do povo, muito bem. Minha kombucha, minha querida amiga, como você está, um abraço aí para vocês todos aí em Belo Horizonte, aí na região que nos acompanha, essa amiga querida, não é, que aí na paróquia de Santa Efigênia foi sempre acompanhando, não é, essas nossas lives. Eu tive a alegria de conhecer ela e o esposo aqui em Roma, não é, numa peregrinação que fizeram, aquele tempo que a gente podia sair por aí peregrinando, né? Souza Neto, um abraço para você, para Angélica Leal, para Aline Cardoso, para Bia Cláudia Jeane Reis, não é? E deixo aqui também o meu abraço para Mima Costa, não é? Para Leo Passos, não é? Aqui acompanhando essa nossa live. Eu sei que eu já vi o nome de algumas pessoas aqui que agora não estou conseguindo ver, estou chamando pela memória. Para a irmã Ró, aqui também participando da nossa live. Para Everildo, você está chegando agora, vamos salvar aqui a live, não é? E você vai acompanhar. Dayara, um abraço para você, também chegando aqui agora. Então, um abraço grande para cada um de vocês acompanhando essa nossa live de agora. E lembro, às 18 horas temos esse bate-papo sobre Maria Madalena. Se você tem curiosidade, se você tem pergunta, durante o dia você vai soltando aí nas minhas mensagens. Eu vou dar uma olhadinha ali antes. Parte da tarde eu vou estar ocupado com atividades de estudos, mas um pouquinho antes da live, que para vocês é às 18 horas, para mim já vai ser às 11 horas da noite. Então, depois da janta, depois de lavar os pratos, eu vou dar uma olhadinha nisso e terminar de preparar. A Wilma já me mandou aqui o elenco de todas as perguntas, não é, a Mima, de todas as perguntas que devem orientar essa nossa conversa, mas aquilo que eu quero falar e que ela não me perguntou, mas que eu quero dizer que eu vou encontrar um jeito de dizer, mesmo que não me seja perguntado. Mas vamos aí também responder a essas perguntas que vocês por um acaso tenham algum tipo de curiosidade, quem sabe, não é, sobre Maria Madalena. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o desejo para vocês um dia cheio da bênção e da graça de Deus. Fiquem com Deus.